E continua rendendo as acusações contra o ministro Silvio Almeida. Ele, se você não viu o vídeo passado, está sendo acusado de assediar sexualmente e também um assédio moral contra funcionários do Ministério e principalmente contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Até agora nós não temos certeza de nada, né? Ainda é uma suposição, mas com fortes indícios, como eu vou trazer para você nesse vídeo. Inclusive, também nesse vídeo, o ministro se defende. A mulher dele sai em defesa do ministro. Mas uma foto da Janja deixa no mínimo um ponto de interrogação. Vamos acompanhar a partir de agora. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, enfim, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, falar de política com eles, sempre com um viés baseado nos nossos princípios. Olha só, eu vou trazer para você um vídeo. Nesse vídeo, o ministro se defende. Ele diz que estão armando contra ele, que não é isso, que a história dele, a biografia dele está sendo desrespeitada, que são mentiras, ele repudia tudo isso. Faz uma defesa bastante genérica. Acompanhe comigo aqui para a gente começar o bate-papo, o vídeo do ministro Silvio Almeida se defendendo das acusações de assédio moral e sexual. Acompanhe comigo. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo atacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Muito bem, tá aí você ouviu o Silvio Almeida e aí você tira as suas conclusões, né? Se você percebeu verdade ou não, as palavras dele, se você confia ou não confia, enfim, o julgamento é por tua conta, né? As impressões são suas agora. Inclusive, peço que você deixe para mim nos comentários aí como você vê essa situação e se você acredita ou não nas explicações aí do Silvio Almeida, do ministro. Quem também defendeu o ministro foi a sua esposa. Olha o tamanho do buraco em que o governo Lula se meteu com essa história. Aniele Franco, ela é a ministra da Igualdade Racial. A mulher do Silvio Almeida fala que foi racismo que aconteceu. Você vai ver na matéria aqui, ela fala que foi a branquitude contra a negritude. Eu não sabia nem que existia essa branquitude, essa palavra. Mas enfim, por outro lado, é o ministro dos Direitos Humanos. Quer dizer, o homem que teoricamente está ali para garantir os direitos humanos de todo mundo. E, portanto, o assédio, seja ele moral ou sexual, vai totalmente ao contrário do que ele deveria, né, fazer no ministério e defender no ministério. O governo Lula fica uma situação difícil. Se mandar embora o ministro, está assumindo que isso aconteceu dentro do governo. Se segurar o ministro, vai ser acusado de, mais uma vez, passar a mão na cabeça e ser machista, né? De novo, como já aconteceram tantas vezes. Olha o que fala aqui a mulher do Silvio Almeida. Acompanhe comigo, Revista Oeste. Mulher de Silvio Almeida diz que a acusação de assédio moral é racismo. Ela não menciona o assédio sexual. A Edneia Carvalho afirmou que a branquitude não aceita a negritude no poder. Aqui a foto dela com o ministro, né? A esposa Edneia e o ministro Silvio Almeida. Edneia Carvalho, mulher do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, usou uma rede social para sair em defesa do marido, que enfrenta acusações de assédio moral e sexual. Nos stories, Edneia repudiou os ataques que chamou de, aspas para ela, mentiras, ressentimentos e racismo contra o Silvio. Isso ela que diz, né? Mulher afirmou que, aspas novamente, um homem negro e uma mulher negra estão sendo acusados de serem arrogantes e autoritários. Mais uma vez, abrindo aspas para ela, é sempre assim, a branquitude não aceita a negritude no poder. A mulher de Silvio Almeida diz que o ministro exige seriedade. Edneia também destacou que o ministro exige seriedade, comprometimento e dedicação no ministério. Ela criticou aqueles que, segundo ela, aspas, saíram por vagabundagem ou incompetência e agora inventam histórias para justificar o seu fracasso.
Palavras aí da esposa do ministro. As declarações vieram após a reportagem do UOL publicar relatos de comportamento inadequado e suspeita de assédio moral no Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula. Posteriormente, o portal Metrópolis revelou que Silvio Almeida também foi acusado de assédio sexual contra a ministra Aniele Franco da Igualdade Racial. Gente, a mulher Silvio Almeida falou que é racismo, mas é racismo de quem? É racismo da ministra da Igualdade Racial? Apesar de que ela não falou ainda, né? Ela, por sinal, ela está em Brasília, a gente vai falar daqui a pouco, ela foi chamada, estava numa agenda, voltou às pressas para Brasília para conversar com o Lula. E ela vai dizer para o Lula se isso é verdade ou não é. Até agora ela não se pronunciou. Mas tudo leva a crer, aí pela reportagem, e principalmente por um detalhe que ela falou que não ia nem negar e nem confirmar. Quem não nega e nem não confirma, confirma. Então, a mentirosa racista seria a ministra da Igualdade Racial? Pesado, né? Ou o racista é a reportagem, ou é a ONG. Veja que o tiro saiu de dentro do próprio governo. É ministro contra ministro, é a ONG que tem negócios com os ministérios. Quem é o racista da história? Ficou bem vaga aí a história da esposa do Silvio Almeida. Eu quero trazer para você rapidinho aqui um comentário da comentarista da Jovem Pan, a Ana Beatriz. E ela fala sobre o que ela espera aí do ministro, né? O ministro dos Direitos Humanos. E ela fala também em relação ao Lula e as atitudes que ela acredita que ele tenha que tomar agora. Acompanhe comigo. Essa situação, ela é gravíssima e complicadíssima para o governo. Primeiro, a gente precisa lembrar que ele é ministro dos Direitos Humanos, ou seja, né, de tantos ministérios que nós temos, o de Direitos Humanos é aquele em que a gente espera que esteja sendo liderado por alguém que não passa por esse tipo de denúncia, né? E aí eu pego aqui esse gancho para falar um pouquinho sobre como hoje nós temos pessoas em cargos de liderança, não por quem elas são, mas pelo partido do qual elas fazem parte ou algum outro interesse que o governo tem, um arranjo político, e isso acaba sendo muito prejudicial para a sociedade, porque nem sempre somos representados da maneira adequada. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de condenação, é uma denúncia, vai ser apurado, vai ser investigado, não existe uma sentença ou condenação, mas é algo que é realmente gravíssimo, em especial em se tratando do ministro dos Direitos Humanos. E aí, por outro lado, a gente tem a situação do presidente Lula, que tem que dar o exemplo, né? Ele não pode simplesmente vir a público falar, olha, estamos aqui apurando. Ele tem que mostrar para a sociedade que ele vai levar, que ele está levando uma denúncia como essa a sério, porque ela é seríssima e ela é gravíssima. Aí a Ana Beatriz, comentário dela da mesma forma. Diz para mim aí, a Ana tem razão ou não tem razão? Como é que você vê isso? Essa foto aqui, gente, vai pesar muito contra o ministro. Nem é tão velado assim o apoio que a Janja dá a Aniele Franco. E como eu falei no vídeo passado, muito provavelmente a Janja sabia disso, porque ela é uma amiga muito próxima da Aniele. A foto é da matéria aqui da CNN Brasil. Janja posta foto abraçando Aniele após denúncias de assédio contra Silvio Almeida. Ministra da Igualdade Racial teria sido uma das vítimas de Almeida dos Direitos Humanos, alvo de acusações divulgadas pela ONG Me Too Brasil. Tá aqui a foto que a Janja postou, né? Ela beijando ali a testa da Aniele e passa até a impressão, né, que ela está consolando de alguma forma a Aniele. Lógico que foi uma foto escolhida, mas é uma impressão que passa. De qualquer forma, ela não falou nada, apenas postou a foto, mas a foto, a imagem fala por si só. Me parece assim, pelo menos. Vamos ouvir mais um comentário, mais um vídeo, rapidinho. O delegado Paludo, deputado expoente da direita, ele fala a respeito disso e ele chama atenção para um detalhe. A acusação não veio da direita, nasceu dentro do próprio governo e da esquerda. Acompanha aí o que fala o delegado Paludo. É muito grave isso, é gravíssimo. E a gente tem que levar em consideração que não foi nenhum opositor, não foi ninguém da direita, não foi ninguém que não gosta desse governo. É gente deles. É gente dele que está aparecendo aí na tela que está denunciando. E ele tem que ser afastado. É o mínimo que se espera, é que se afaste para poder as investigações correrem tranquilamente. Porque se tiver testemunhas lá, e ele sendo um ministro, fala assim, eu não vou testemunhar contra não, com medo de dar algum problema. Muito bem, você ouviu aí o Paludo? Mesma forma eu peço para você. Diz para mim o que você acha do Paludo. E parece certeira é a maneira que ele fala. Em poucas palavras, mas parece que ele atirou
no ponto certo, né? No centro do alvo. O que você acha? E olha só, para a gente encerrar, Lula convoca Silvio Almeida e Aniele Franco para reunião após denúncia de assédio sexual. Matéria da revista Exame, ministro nega acusações. Comissão de Ética da Presidência investiga o caso. Vamos ver aqui o que diz a matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para uma conversa nesta sexta-feira à tarde, após retornar de sua agenda em Goiânia. Nesta quinta-feira, ou seja, ontem, ao tomar conhecimento das denúncias de assédio sexual, Lula mandou que o ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, o Jorge Messias, e pela Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius de Carvalho, ouvissem Almeida oficialmente ainda na noite de quinta. Em agenda no Rio de Janeiro, na quinta-feira, Aniele foi chamada para retornar a Brasília, na sexta-feira, hoje dia 6, para ter uma conversa com o presidente Lula. As conversas deverão ocorrer separadamente, aí entre o Lula e Aniele e Lula e Silvio Almeida. Integrantes do governo veem a situação de Almeida como insustentável e reconhecem como provavelmente a possibilidade de que o ministro seja demitido por Lula, o que pode e deve acontecer ainda hoje. Em nota após as acusações virem à tona, o ministro negou, disse tratar-se de ilações absurdas. Ele acrescentou que acionou a CGU e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, também a Procuradoria-Geral da República, a PGR, para que façam uma apuração cuidadosa do caso. Já o Palácio do Planalto reconheceu a gravidade da denúncia e disse que o caso está sendo tratado com rigor e a celeridade que a situação que envolve possível violência contra a mulher exige. O governo informou ainda que Almeida foi chamado para prestar esclarecimento ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, o Jorge Messias. Aí, situação insustentável do Silvio Almeida, né? Eu também acho que ele deve dançar hoje ainda. E assim, independente de lado político, de não querendo aproveitar a situação aqui para condenar o governo Lula, o grande problema do Lula é que essa situação mostra bem o nível de ministros que ele tem. Porque é um que asfalta a frente da fazenda, pega avião para ir ver corrida de cavalo, outro que pega avião para viajar para fora, leva gente de carona, né? Agora, ministro que assedia, tanto de forma moral quanto sexual, e sexual outra ministra. E aí vem a mulher, esse ministro, e fala, não, isso é racismo, é a branquitude contra a negritude. Aniele se declara negra, e é ministra da Igualdade Racial. Então ela seria racista? É disso que a mulher do Silvio Almeida está acusando? Ou são os funcionários que saíram, que aí eu não sei te dizer se são brancos, são negros, até porque não faz diferença. Ela falou que são incompetentes e querem justificar sua incompetência acusando o marido, quer dizer, ela sabe quem acusou. E ela também fala do assédio moral, que seria o chefe tratando mal, né, maltratando as funcionárias. Mas ela não fala da questão da Aniele e do assédio sexual. Situação muito complicada. Com a palavra, o governo Lula. Vamos ver se o governo do amor demonstra um pouquinho agora de seriedade e de amor pelas mulheres. Um pouquinho de justiça nesse governo. Grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.